Estamos de volta com Opinião, hoje com o professor da UFOP, cientista político, Adriano Cerqueira, falando sobre esse cenário eleitoral às vésperas das eleições. Professor, estamos aí aqui há 5 dias praticamente das eleições, saiu uma pesquisa recente no jornal Estado de Minas, 10 milhões de eleitores, cerca de 7% do eleitorado, ainda não sabe em quem votar. O eleitor está desiludido com o pleito eleitoral deste ano? Eu acho que tem uma característica de desilusão de não ter achado o seu candidato de preferência, não teve o formato das eleições, ficou muito encurtada a propaganda. Então, os nomes mais conhecidos, um já foi governador de Minas, é senador da República, o outro já foi ministro de Estado, prefeito de Belo Horizonte é o atual governador, então são nomes conhecidos. E os outros não eram tão bem conhecidos assim, então o tempo curto de campanha polarizou nesses dois, que não estão encantando tanto assim o eleitorado. Então, isso está motivando a que possa haver uma abstenção, um aumento de voto branco ou nulo. Pode ser que nessa altura acontecendo esses 7% aí, não se converta em voto a nenhum dos candidatos. As pessoas ou vão anular, ou vão votar em branco, ou até mesmo nem vão se dar o trabalho de ir nas E urnas. aí a gente fica nessa questão da polarização. O atual falando que o problema é do anterior, o anterior falando que o problema é do atual. O que o eleitor perde com isso tudo, essa briga entre atual e ex? Não tem proposta, só tem discussão e briga. O eleitorado fica aprendendo que um é tão ruim quanto o outro, né? Em termos assim de propaganda dá isso, só vem imagem negativa sendo lançada de um contra o outro, isso é ruim. Por outro lado, o que está acontecendo é que uma boa parte do eleitorado está ficando com aquele que considera o menos pior. E aí não abre espaço para debate sobre questões econômicas, sobre políticas. A questão toda é o seguinte: eu quero que o meu representante não seja tão ruim quanto aquele outro. E aí depois a gente vê o que ele vai fazer. Infelizmente, caiu muito o nível, né, do que a gente poderia esperar que fosse um debate. E também tem, de novo, a questão do tempo curto de propaganda. Não há muito tempo para se apresentar propostas e, na maior parte das vezes, você está mais se defendendo dos ataques que propriamente querendo fazer algo mais propositivo. Lembrando que você, telespectador, tem dúvidas sobre as eleições? É nesse domingo já, hein? Entre em contato com a nossa produção, faça a sua pergunta para o professor Adriano Cerqueira. O telefone é o 3559-3903. No último bloco, a gente responde a sua dúvida. Professor, hoje a gente vê, principalmente em redes sociais, do WhatsApp, petralha versus bolsomito, aquela coisa. Hoje não tem mais o eleitor que vai pela proposta, vai pela ideologia partidária. Como é que isso prejudica o processo eleitoral? Acho que a grande figura dessas eleições foram as redes sociais, sem dúvida nenhuma. Elas mostraram uma capacidade de mobilização e de definição de voto que superou, no meu entendimento, a forma tradicional como se fazia anteriormente. E isso facilitou para o Bolsonaro. O Bolsonaro ele tem uma boa militância digital, né? Ele sabe atuar bem nesse sentido. Até porque pelo tempo de propaganda de TV e rádio, ele tem que compensar de alguma Exatamente. forma. E o Bolsonaro se tornou uma celebridade, né? Principalmente pelas redes sociais. Ele sabe fazer bom uso disso. A questão problemática é que o embate nas redes sociais é um embate assim, muito duro, né? De poucas palavras, de muitas imagens, não abre muito espaço para que se haja análise de proposta. Até tem condições de ser feito isso, só que o tiroteio de memes, de figuras, né? De tuitadas, muitas vezes acaba aparecendo mais do que o embate de ideias que acontece também, né? Então, nessa definição de voto do eleitorado, faz parte do jogo você ridicularizar o outro lado, né, para colocá-lo contra a defesa, mas eu acredito que há uma parcela do eleitorado, isso mereceria um melhor estudo, até pesquisa, que pelas redes sociais está trocando ideias, está trocando figurinhas, mas o que acaba prevalecendo, infelizmente, acaba sendo essa queimação, né, de um contra o outro, as memes, né, assim, a guerra, né, de deboche, né, e palavras até mais duras,
notícias falsas, né, as fake news, que isso acaba dando o tom da campanha. E nessa questão das fake news, como é que está influenciando a campanha de hoje no país? Eu sou um pouco assim, eu até acredito que tem uma parcela do eleitorado que acredita naquelas informações, mas eu acho que o efeito maior é incomodar o outro lado, né? É passar uma informação para subestimar o que o outro lado fez. Ah, eu coloquei 100 mil pessoas nas ruas. Não, isso foi montagem. Aí começa a brincar com as publicações. O fake news, eu acho que atua muito mais no sentido de ridicularizar, né, de tentar subverter um pouco o que o outro lado está dizendo, do que propriamente enganando o eleitor. Tem aquela parcela que se deixa enganar, mas eu acho que o efeito maior é o efeito assim, de desestruturar o discurso do outro lado, né, de ridicularizar o outro lado e o outro lado ter que se defender dessa forma. Até que ponto isso influencia mais diretamente uma parcela significativa do eleitorado, eu ainda não estou muito convencido, não, mas sem dúvida nenhuma é um jogo pesado esse. Esses últimos eventos que a gente teve na democracia recente, o avançado da Operação Lava Jato, os escândalos de corrupção, tanto do governo ou da oposição, independente do partido que seja, acrescido com o impeachment de 2016, isso pode estar influenciando nessas eleições? Com certeza estão, assim, com certeza. Eu acho que o eixo antilulismo é muito alimentado pelas denúncias da Lava Jato de corrupção. Recentemente saiu, né, o conteúdo da delação do Palocci e isso vai ter um efeito de recolocar o assunto corrupção novamente na pauta. E esse assunto corrupção tende a alimentar mais ainda a onda antilulismo. Por outro lado, o lulismo ele precisa muito da figura do líder, né? E se há essa questão de se vai ou não haver entrevista com ele, é uma forma de reforçar a onda lulista. Então, a Lava Jato, as denúncias de corrupção, né, o fato do Lula estar preso, isso dominou completamente o eixo eleitoral. E aí a possibilidade de, como a gente já discutiu anteriormente, ter propostas na economia, na educação, propostas sociais, isso se esvazia perante essa onda anti e pró-lulismo. Isso é o que está sendo dominante. Tá certo, professor. Nós vamos para um breve intervalo. Você que ainda não participou, não mandou sua pergunta, entre em contato. O nosso telefone é o 3559-3903. No próximo bloco, a gente traz as suas dúvidas para o professor Adriano Cerqueira. Rápido intervalo, o Opinião volta já.